Hoje nós temos aqui a figura querida do Pedro Paulo, coordenador de cursos na FEB, ele que conhece o nosso trabalho, tem carinho pela nossa casa, e hoje ele fará uma palestra, e o nome da palestra é A Tempestade Aplacada. Agora faremos uma prece rápida para que ele possa tomar a palavra, porque hoje ele nos trará informações tão importantes para acalmar as nossas tempestades íntimas, porque todos nós, com certeza, vivemos momentos difíceis. Amado Senhor, que a tua luz brilhe sempre em nossos corações, ajudando-nos a vencer a nós mesmos, a superarmos as nossas fragilidades, as nossas sombras interiores, a crescermos em entendimento e luz. Desta forma, rogamos, Senhor, inspiração e roteiro para o nosso companheiro espírita, orador, coordenador de cursos da FEB, Pedro Paulo, como também pedimos, Senhor, que abençoe a nossa casa, as reuniões que aqui serão realizadas, para que todos saiam satisfeitos e felizes. Graças a Deus, convidamos, a partir de agora, o nosso amigo de nossa casa, que se colocou sempre de prontidão, quando o convidarmos, ele estará aqui com o coração aberto. Pedro Paulo, a palavra é sua. Obrigado, querido. Nós queremos inicialmente externar nossa alegria de estarmos nessa casa que por si só tem um nome muito especial, né? Casa Espírita, que nos dá essa sensação de acolhimento e como fonte de esperança. Agradecer o convite realizado pelo meu querido irmão Arnaldo, presidente deste ponto de luz no coração de Brasília há mais de 40 anos, com esse belíssimo trabalho. Agradecer a oportunidade também de rever alguns amigos, como a Rússia, a Bárbara e os corações queridos que a gente não teve a oportunidade de uma intimidade mais próxima no trabalho para que nós pudéssemos nos conhecer melhor. Um prazer imenso, uma alegria enorme por esses motivos e por falar de Evangelho. Nós escolhemos, então, essa passagem evangélica, Jesus acalma a tempestade, justamente inspirado nesse trabalho que a casa realiza na segunda e também na terça-feira. Ou seja, muitos de nós chegamos aqui com nossas tempestades à flor da pele, e é muito bom que nós tenhamos a promessa do Cristo sendo realizada com o Consolador prometido e nossos corações acalmados. Mas vamos, então, ao nosso tema. Jesus acalma a tempestade. Esta passagem está nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Lucas e Marcos. Escolhemos a parte de Marcos por ser mais simples, por ser mais sintética e, devido ao nosso tempo e à proximidade do horário com relação ao barulho dos bares, nós fomos diretos, então, assim, ao assunto. É claro que esse evangelho ele é atemporal, ou seja, ele continua presente em nossas vidas, não só essas passagens que se passaram na época de Jesus, mas nós podemos utilizar todas essas passagens que, inclusive, estavam sendo projetadas a propósito de harmonização nossa, aqui, todas elas, Madalena, o Samaritano, e todas, a parábola da vinha, nós podemos projetar
para a nossa vida do dia a dia, para a nossa vida de relação. E essa passagem, obviamente, não foge disso. Inspirados também no pobrezinho de Assis, aquele que mais se assemelhou ao Cristo na sua jornada na terra, que nós possamos compreender mais do que ser compreendido, que nossas palavras possam tocar os corações daqueles que estão aqui conosco. Para que nós possamos entender, Jesus acalma a tempestade, não foi num estalar de dedos que Jesus nos passou essa mensagem de conforto, de calma, de tranquilidade diante das dificuldades. Nós vamos lembrar um contexto dentro desse Evangelho de Marcos, fazendo uma viagem para aquela época de Jesus, trazendo Jesus aos nossos corações, que com certeza absoluta continuam saudosos da sua presença física, mas da sua presença espiritual. Ele jamais se afastou de nós. Então, no capítulo 1 do Evangelho de Marcos, a gente vai ver que João Batista traz o seu ministério e apresenta Jesus como aquele Messias, como aquele Salvador, como aquele que os judeus aguardavam há muitos e muitos séculos. E continua uma série de curas. No capítulo 1 tem a cura do endemoniado de Cafarnaum, da sogra de Pedro, de um leproso. Tem também lá intitulado diversas curas. No capítulo 2 tem um paralítico, aquele da maca que fizeram um buraco no teto e desceu uma maca, nos trazendo também uma lembrança de um esforço, de uma vontade de ser curado. O jejum dos fariseus. Ainda prosseguindo no Evangelho de Marcos, nós temos no capítulo 3 a cura do irmão da mão mirrada no sábado, na sinagoga. A família de Jesus, quem é minha mãe, quem são meus irmãos. E entramos no capítulo 4, que é justamente esse capítulo onde consta Jesus acalma a tempestade. Começa com as parábolas. Jesus, ele preparava aquele terreno com muito cuidado. Ele não queria que o Pedro Paulo, o Arnaldo, a Rose, a Bárbara, de uma hora para outra, um piscar de dedo, de olhos, por um processo mágico, encantador, a gente alterasse a nossa, iniciasse a nossa transformação bruta. Ele ia nos preparando com carinho, com amor, passando segurança. Foi assim com os seus discípulos. E aí, no capítulo 4, ele inicia a parábola do semeador, da candeia, da semente, do grão de mostarda, e, finalmente, Jesus acalma a tempestade. Mas é muito interessante que nós percebamos no Evangelho que Jesus acalma a tempestade no final do capítulo 4 do Evangelho de Marcos. E no início do capítulo 5, Jesus tem justamente o endemoniado gadareno, ou seja, quando Jesus, na mensagem evangélica, diz: busquemos a outra margem, nós vamos ver que ele termina o evangelista com o capítulo 4, acalmando a tempestade e justificando por que buscar essa outra margem no capítulo 5, na busca desse irmão. Então, com esse contexto que nós fizemos, para que nós pudéssemos entrar nessa história, entrar nesse clima de evangelho, nós vamos começar, então, lendo a passagem. A passagem diz assim, Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento e subiu as ondas por cima do barco de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no dizendo, Mestre, não se dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram, cheios de medo, uns diziam aos outros, que homem é este,
que manda até o vento, que manda até no vento e nas ondas. Ainda não tendes fé? Ou seja, a gente fez essa caminhada pelo capítulo 1º, capítulo 2º, 3º, 4º, entrando no final do 4º, com todas essas curas, com toda essa atividade intensa de Jesus, e Jesus pergunta para os seus discípulos, ainda não tendes fé? E a gente vai vendo, dentro daquela promessa que nós fizemos no início, de que nós iríamos contextualizar e colocarmos na nossa vida do dia a dia, na nossa vida de relação, nós vamos ver que naquele dia, começa justamente naquele dia, ou seja, depois de toda aquela experiência, convivendo do lado de Cristo, vivendo o dia a dia, naquele dia ainda faltavam algumas coisas, mas Jesus, naquele dia, faz um convite, ou seja, sendo já tarde, com toda essa convicção, com toda aquela certeza de que o Messias estava ali, a promessa dos profetas, principalmente os profetas messiânicos da vinda do Messias sendo cumprida, e eles ali na sua presença, sendo já tarde, ou seja, o tempo passando e a gente continuando ali com aquela nossa insegurança, com aquela nossa incerteza. Mas Jesus convida-os a embarcar num barco. E nós precisamos entender que barco é esse, precisamos entender onde que nós nos situamos com relação a isso. Na coleção No Mundo Maior, de André Luiz, nós temos uma obra, Evolução em Dois Mundos. Na primeira parte, no capítulo 1º, André Luiz vai nos falar do plasma divino e cocriação no plano maior. E é interessante que ele começa assim: o fluido cósmico, também chamado fluido universal, é todo sábio. Nesse elemento primordial, vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres como peixes no oceano. Quando Jesus nos convida a embarcar no barco com ele está dizendo para nós, olha, nós estamos mergulhados nesse fluido cósmico universal, e nós estamos como peixes, vivendo, vivenciando, passando a nossa vida espiritual, trazendo as nossas experiências, trazendo as nossas conquistas de outrora e, ao mesmo tempo, passando pelas nossas tempestades, pelas nossas dificuldades, resgatamos alguns débitos, nos encontrando com aqueles que nos são muito queridos, como a gente consegue ver nos olhos de alguns irmãos, mas também encontrando os nossos desafios para que nós possamos nos ajustar. Então, nós estamos inseridos nesse oceano. E essa parábola, essa passagem evangélica, ela nos traz justamente essa ideia, que estamos inseridos no mesmo oceano. Quando Jesus nos fala justamente sobre isso, e havia com ele outros barquinhos. Quando a gente vai passear nesses lugares de praia, ou até mesmo aqui no nosso lago, a gente vê que muitos dos barquinhos têm nomes. Nós somos esses barquinhos, Pedro Paulo, Arnaldo, Rose, Bárbara, ou seja, nós estamos ali navegando, passando pela nossa vida, caminhando. Tem hora que é aquele mar de almirante, mas tem hora que é vento pesado, as ondas invadem o nosso barco, nós achamos que vamos perecer. Jesus, o que está acontecendo? E assim nós vamos, né? E aí ele diz, passemos para a outra margem. E eu fiz questão de trazer, contextualizar o Evangelho de Marcos para que nós entendamos que Jesus não está fazendo um convite para que nós sejamos turismo passeando pelo mar de Cafarnaum, pelo mar da Galileia. Jesus está nos convidando e fez esse convite aos seus discípulos de passar para outra margem, justamente de ir ao encontro do próximo, daquele mais necessitado, inclusive
num território diferente, um território dos gentios, onde lá se encontrava aquele irmão obsidiado, aquele irmão com problemas sérios. Então, passar para outra margem é se dirigir ao encontro do trabalho, da seara do Cristo, estar junto com Ele, navegar junto com Cristo. Então, a gente vai ver que essa travessia, Jesus se inclui quando ele diz, passemos para a outra margem. Jesus se inclui nessa travessia. E mais importante ainda, além de se incluir, nós conseguimos ver a confiança que Jesus, a fé que ele tem em Deus, de estar deitado na polpa, descansando, e a viagem continua. Ou seja, ele sabia de tudo que iria acontecer, mas ele se mantém tranquilo com sua fé reforçada. Um exemplo muito bonito que nós trazemos, apenas a título de ilustração, é do apóstolo Paulo. Esse recebeu o convite de Jesus, respondeu, Senhor, que queres que eu faça? E realmente passou para a outra margem. Nós trazemos um trechozinho só do livro Fonte Viva, no capítulo 50, avancemos, para que nós entendamos exatamente o que é avançar, ir buscar a outra margem. Lá, Emmanuel nos diz, justamente desenvolvendo um pensamento, desenvolvendo um versículo de Paulo na carta aos Filipenses, no capítulo 3º, versículo 13 e 14, onde ele diz, irmão, quanto a mim, não julgo que haja alcançado a perfeição, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avanço para que se encontram as diante de mim. Ou seja, muitas das vezes nós somos obrigados a esquecer as coisas que para trás ficaram, para que nós possamos levantar nossa cabeça e buscar as coisas novas, buscar a outra margem. E Emmanuel continua dizendo, Paulo de Tarso, que conhecera terríveis aspectos do combate humano, na intimidade do próprio coração, e que subiu às culminâncias do apostolado com Cristo, nos oferece roteiro seguro ao aprimoramento. Esqueçamos todas as expressões inferiores do dia de ontem e avancemos para os dias iluminados que nos espera. Eis a essência de seu aviso fraternal à comunidade de Filipos. Belíssimo exemplo para nos inspirar justamente nessa luta, nessa travessia. E conforme eu disse, havia com ele outros barquinhos e até consegui nominar alguns desses barquinhos que com certeza estavam com ele. E a gente, nessa travessia, nesta passagem, a gente vai ver que um vento muito forte, altas ondas, água entrando no barco, ou seja, tudo isso demonstra as dificuldades nossas no dia a dia, os nossos obstáculos, as dificuldades que devemos vencer, as provas que nós, com certeza, até escolhemos dentro do nosso processo reencarnatório no mundo espiritual por passar. Experiências de resgate, experiência de expiações, provas, missões essas não de um Chico Xavier, não de um Divaldo Pereira Franco, mas missões de um pai, missões de uma mãe, missões de um irmão, e missão de um coração amoroso que pode ajudar, doando, colocando à disposição os seus ouvidos. Tudo isso são as nossas possibilidades. Então, é comum que no barco da nossa existência seja, em diferentes instantes, nós sejamos açoitados pelas provações, simbolizadas pelos ventos e tempestades que nos relata o evangelista. Em tais momentos, é importante que estejamos preparados, armando-se na couraça da fé, cientes da proteção do Senhor, a fim de que possamos responder às indagações de Jesus. Porque sois tão tímidos, ainda não têm de fé? Extraímos esse texto de uma apostila do estudo aprofundado da doutrina espírita,
da Federação Espírita Brasileira, do livro primeiro, da parte também primeira, que está lá, A Tempestade Acalmada. Então, as nossas dificuldades da vida, na família, no trabalho, a falta, às vezes, de saúde, de pão, de trabalho, de fé e de esperança, aquelas nossas dúvidas eternas, aquelas nossas dúvidas espirituais, o que sou, para onde vou, o que estou fazendo aqui, por que comigo nada dá certo, por que uns têm tanto, outros nada têm, todas essas nossas questões, que muitas das vezes são as tempestades que nós trazemos na nossa memória afetiva, que nos açoita o coração, batendo forte na nossa alma, nos intranquilizando. E nós destacamos mais uma vez a postura de Jesus com relação aos seus discípulos. Jesus dorme confiante, sereno, na popa, ou seja, na parte de trás do barco, onde normalmente era reservada a parte, segundo os marinheiros, é onde o barco balança menos e onde os capitães escolhem justamente para se acomodar. Jesus estava lá, na popa, dormindo, tranquilo e sereno. Jesus tem fé em Deus, no seu Pai. Sabe que o melhor que pode acontecer é realmente desencarnar. Mas nós nos dizemos espíritas e nós temos tanto medo de morrer. Nós não nos preparamos. Se vocês me perguntarem, Pedro Paulo, você quer morrer? Não, eu não quero. Mas, Pedro Paulo, você tem tanto medo de morrer? Talvez um pouco, não vou mentir. Mas esse medo de morrer, conforme os próprios discípulos dizem, Mestre, tu não te importas que pereçamos? Então, Jesus está lá. O pior ou o melhor que poderia acontecer era ele retornar para a vida espiritual, adiantar o trabalho dele, coisa que não iria acontecer. Só estou dando uma relaxada na nossa conversa fraterna. Tá bom? E a postura dos discípulos? A postura do Pedro Paulo, saindo em desespero, assim como os discípulos nesse barco. Mestre, não se bate que pereçamos, está lá no capítulo 4, no versículo 31. É justamente essa a nossa postura. Nossa postura, inclusive agora. Muitos de nós que procuram essa casa para esse atendimento espiritual, muitos que estão, vou confessar, ia deixar para o fim, mas esse fim já está chegando. Não faz muito tempo eu também estava nessa outra marcha, fazendo esse tratamento espiritual. Fui muito bem acolhido, fui muito bem inserido nesse barco. E estava com essas mesmas dúvidas, com os mesmos medos, com as mesmas inseguranças, muitas das vezes até um pouco descrente, com a fé um pouco fragilizada. A tempestade, a onda bate, a água é salgada, vai batendo, vai ferindo, aquela água salgada vai machucando, vai ardendo, né? Não é assim? E então, no nosso dia a dia, a travessia cheia de dificuldade, tempestade, recebemos um convite de Jesus, mas devemos ter a certeza de que ele está no lema. Então, o que é que nós estamos buscando aí os 9 minutos que ainda nos resta para que nós possamos concluir? Você falou de 40 minutos, né? Mas a gente pode ir conversando, então. Qual o tema central da passagem do Cristo que Jesus acalma a tempestade? É justamente trazendo naquela ideia que o Evangelho é atemporal, ou seja, ele não está perdido no tempo, ele continua presente nas nossas vidas. Estou batendo em algumas coisas que eu já falei, porque alguns irmãos chegaram um pouquinho depois, para que eles possam absorver um pouco da nossa fala no finalzinho, tá bom? Então, o Evangelho é atemporal, ou seja, continua presente. Essas lições todas que nós nos deparamos nos Evangelhos, nos 3 sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e também nas cartas, no Atos dos Apóstolos, no Apocalipse, com as epístolas todas, em especial essa de Paulo, e a gente vai vendo que
todas essas lições continuam muito vivas, continuam muito atuais, continuam muito presentes. E a mensagem do Cristo é nesse sentido. Ou seja, que nós tenhamos fé, que nós busquemos nos sintonizar com a sua bondade para que nós possamos, não é fácil, mas para que nós possamos nos acalmar. E nos acalmando, nós busquemos o auxílio. É o que nós estamos fazendo hoje aqui nessa casa, buscando o auxílio, buscando um tratamento, buscando uma fortaleza, buscando um amparo. E Jesus faz esse convite: olha, eu vou com vocês, eu vou atravessar esta tempestade com vocês. Não precisam ter medo, confiem em mim, eu estou aqui. Só que eu não vou estar na popa, eu vou sair da popa, vou levantar e vou estar na frente, no leme, conduzindo todos nós aos nossos encontros. E a outra margem é buscar cooperar com Cristo na sua seara. Não adianta a gente só buscar. E o que é que nós vamos dar para Cristo? Nossas mãos. Podemos cooperar de tantas maneiras. Podemos levar. Uma Rose estava falando do filho dela. Podemos levar um alimento a nossos irmãos mais carentes. Podemos auxiliar os animais. Um monte de grupos aí que resgatam os animaizinhos na rua. Podemos confeccionar enxoval para as crianças, as mãezinhas carentes que recebem seus filhos. Podemos, com nossas mãos profissionais, realizar cirurgias, curar doenças. Podemos, com nossas mãos, cuidar da natureza, cuidar do nosso ambiente, cuidar da nossa terra, do nosso lar. O convite que Jesus nos fez não foi agora. Jesus falou assim: olha, eu convido vocês a fazerem parte do planeta que eu governo. Eu convido vocês a estarem comigo. Olha que privilégio. Estamos no planeta que Jesus é o governador, que Jesus é modelo e guia. Já pararam para pensar nisso? É um privilégio. Então, Jesus, no seu evangelho, lá na nossa bem-aventuranças, tem lá, no capítulo 5 de Mateus, versículo 4. Bem-aventurados os que choram. Tomara que eu tenha um dedo. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Meu Deus. Vamos refletir sobre isso? Jesus, na sua bem-aventurança, numa delas, nos falou isso. E Jesus também, no Evangelho de João, no capítulo 14, versículos 15 a 26, Jesus nos fez uma promessa. E eu peço que vocês reflitam. Será que Jesus iria fazer uma promessa e não iria cumpri-la? Será? Jesus, no Evangelho de João, diz que se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque não vê e absolutamente não conhece.
Mas quanto a vós, conhecê-lo-vos-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Espírito, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo que eu vos tenho dito. Ou seja, Jesus promete um outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece por não estar maduro para o compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo havia dito. Se, portanto, o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o que ele disse foi esquecido ou foi mal compreendido. Item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. Então, aqui nós vemos, que promessa é essa? Será que Jesus iria nos deixar órfãos? Será que Jesus ia fazer uma promessa e não iria cumpri-la, gente? Essa promessa é justamente a doutrina espírita. O Consolador prometido é o Espiritismo. É a doutrina espírita que veio nos ensinar, veio levantar o véu de um monte de dúvidas que nós temos. Entre elas, ainda a questão da fé raciocinada, da vida além das mortes, da comunicabilidade com os espíritos, das experiências múltiplas que nós temos nessas sucessões de vidas que nós tivemos. Só ele pode explicar aquilo que aquelas perguntas que nós fizemos. Porque uns têm tantos e outros nada têm. Porque uns levam uma vida tão fácil e a minha vida é tão difícil. Só o Espiritismo traz essa resposta. Só o Espiritismo nos esclarece para essas dúvidas. Só o Consolador prometido alivia o nosso sofrimento, faz com que essas ondas que açoitam o nosso corpo, que nos batem profundamente, que elas possam ser calmadas, tranquilizadas, que elas possam ser amenizadas o nosso sofrimento, as nossas dores, porque é dessa forma que nós estamos trazendo para os dias de hoje, para o momento atual, justamente Jesus acalma a tempestade. Jesus acalma a tempestade do Pedro Paulo. Jesus acalma a tempestade de um presidente de casa espírita que devem apanhar bastante. Jesus acalma a tempestade dos médios aqui presentes, que com certeza se esforçam para estar realizando seus trabalhos. Jesus acalma a tempestade daqueles que nos buscam com todo o seu sofrimento, com todas as suas dores, nos seus momentos mais difíceis, diante de uma perda de um ente querido, diante de um afastamento de uma relação, ou com um cônjuge, ou com um irmão, ou com um amigo querido. Todas essas dores do mundo, Jesus acaba. Precisamos estar atento ao tempo, precisamos olhar para frente e saber que aquele barco não está à deriva, aquele barco está na direção da outra margem, conforme conforme a própria mensagem nos diz. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E assim haverá um momento que a tempestade será acalmada e que nós vamos continuar vivendo. Mas eu espero que depois da tempestade acalmada, nós não nos afastemos do Cristo. Pelo contrário, que nós nos mantenhamos cada vez mais
do seu lado, porque muitas das vezes, nos momentos mais felizes da nossa vida, a gente se afasta de Deus, a gente se esquece do Cristo. E algumas vezes, não sempre, a maneira que o nosso Pai amoroso tem de nos trazer de volta, de nos trazer a lembrança, é justamente essa. Você está tão afastado. Eu queria tanto que você voltasse. Vamos falar de Evangelho. A parábola do filho pródigo. Quando nós curamos as nossas dores, as nossas tempestades, nós pegamos a nossa parte da herança e vamos, literalmente, viver a vida. Estar, se divertir. Só que vai chegar um momento difícil de novo, o momento da fome e a lembrança. Meu Deus, quando eu estava na casa de meu pai, eu estava tão bem. E aí a gente decide voltar para a casa do nosso pai. Então, que nós possamos ter em mente justamente isso. Depois de acalmada a tempestade, não nos afastemos do Cristo, nos mantenhamos no mesmo barco, de preferência, se não no mesmo barco, conforme diz o Evangelho, e havia com ele outros barquinhos, que nós nos mantenhamos em sintonia, que nós nos mantenhamos em harmonia, que nós nos mantenhamos com as mãos em trabalho, realizando aquilo que ele nos pediu. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então, que nós tenhamos nos nossos corações esta lembrança, agradecendo mais uma vez a oportunidade de estar com vocês, pedindo desculpa pela emoção, mas eu estava dessa marcha, passei para essa, mas continuo exemplificando com fé e confiança aquilo que eu estou falando. Muito obrigado, fiquemos com Deus, tá bom? Tenho certeza que as palavras de Pedro e Paulo nos emocionaram a todos, porque foi uma palestra do coração de uma pessoa muito sensível que veio até aqui, utilizando esse ensinamento do Cristo e se colocando até mesmo como um exemplo de alguém que passou por momentos muito difíceis, vindo até as lágrimas. E certamente todos nós, em alguns instantes da vida, também viveremos situações conflitantes em que necessitaremos fortalecer a nossa fé para chegarmos a um porto seguro. Imperfeito que somos, temos que pedir ao Senhor que nos auxilie a acertar mais, a compreender mais, a amar mais, a dar o nosso melhor, porque sabemos que ainda teremos uma trajetória longa pela frente até nos depurarmos completamente. Obrigado, amigo Pedro Paulo. Que você sempre possa vir à nossa casa, dar o seu testemunho de fé, trazendo o conhecimento, aprofundando nos ensinamentos do Divino Mestre Jesus, muitas das vezes esquecidos pela maioria dos cristãos que ainda nem leram o Novo Testamento. Senhor Jesus, agradecemos por este momento que ficará imortalizado em nossas lembranças, para que a nossa fé possa remover as montanhas dos problemas,
das dificuldades que nos são próprias, a fim de sermos pessoas melhores no dia de amanhã. Que este momento presente seja a oportunidade que necessitamos para efetuar as mudanças necessárias na intimidade de nosso ser. E dessa forma, agradecidos por todo este envolvimento espiritual que nós sentimos aqui presentemente, rogamos a permissão para encerrarmos